Oi, gente, de novo, vou deixar ao vivo, né, em live, só por uma questão mesmo de deixar gravado, registrado, não necessariamente. A interação, a necessidade de prender ninguém aqui, tá? Mas hoje é dia de Xangô, Banixere, Caô, Cabecilha, meu pai Xangô. O senhor do fogo oculto. Eu não sou especialista em orixás, não sou especialista em odus, não sou especialista em um monte de coisa, ou de conceitos filosóficos ou religiosos, eu sou devota. Então, eu estudo, eu tenho a minha devoção, eu tento adquirir conhecimentos gerais de diversas linhas, porque foi assim que eu cresci, com esse universalismo. Então, hoje é dia de São João Batista na Igreja Católica, para um bandista é dia de Xangô, um dos sincretismos. Tem quem defenda o sincretismo, tem quem vá contra o sincretismo, mas para quem utiliza do sincretismo, hoje é dia de festa, mais uma oportunidade de cultuar e comemorar, né, determinadas energias. Eu, particularmente, como um bandista, eu utilizo, né, das datas, né, do sincretismo católico, e também como também sou filha de candomblé, né, cuidada no candomblé, também cultuarei e cultuo os dias dos orixás no candomblé. Então, particularmente falando, eu tenho muitos dias no ano em que eu tô em festa em relação às energias dos orixás. Então, mais uma reflexão aqui de particular, né, para dividir com vocês e homenagear, né, essa força de Xangô e trazer, né, de repente, insights sem necessariamente, não é uma verdade absoluta, não é a percepção de toda a verdade, mas é a minha, né, são as minhas experiências, as minhas percepções. Xangô tem feito assim, milagres na minha vida há muito tempo já, né? Xangô, o advogado de Oxaguian, que é o meu santo, Xangô, o grande rei, uma coroa nobre, uma energia de nobreza, e que eu venho estudando e conhecendo como que tem vários aspectos de Xangô, né? É a lei, é um dos senhores que rege também o karma, a questão da reencarnação, o que é merecimento, o que não é, o que a gente deve pagar para aprender ou aprender pagando. É um conquistador, é a justiça em si, é a ética e o bom senso, o equilíbrio. E eu, como libriana, sempre em busca do equilíbrio, né? Eu tô sempre em busca do equilíbrio, e Xangô é uma das energias que ajudam a gente a equilibrar as coisas. Ele também, eu associo também, né? Existe uma associação que eu também gosto muito, que é de Júpiter, né? Então, uma dica é vocês verem onde está Júpiter no mapa astral de vocês, o que Júpiter está fazendo ali no mapa astral, que é o dono da expansão e do desperdício, onde você expande, onde você desperdiça. E Xangô, para quem conhece um pouquinho aí de algumas características, tem a questão de ser muito comilão, né? Então tem a questão de ser glutão e de, enfim, ter essa coisa da compulsão, de algum excesso, né? Também. Então, tem um aspecto da generosidade também, né? Os filhos de Xangô são extremamente generosos. Então, eu venho aqui mais para trazer uma
uma possível lembrança e tentativa de ajuste, que isso a gente só consegue vivendo, né? Não numa conversa, não numa ideia, mas o dono do fogo, né, que transmuta, enfim, que limpa também. Então, Xangô é o grande amigo de Oxalufã. Então, um grande sábio velho, né, o velho sábio que já passou por todas as etapas do patriarcado, todas as etapas da energia Yang, né, e que já adquiriu sabedoria, confia Xangô, muito do seu, de um reinado, né, muito do seu reinado de determinações de lei, de justiça. Então, que Xangô nos equilibre no nosso aspecto também Yang, né? Até as mulheres, né, obviamente, também têm energia Yang, e é onde a nossa agressividade, né, a agressividade humana também está contida ali, né? E eu tenho uma história com Xangô, uma não, né? Eu tenho várias, mas uma das que mais me marcou foi, eu tava na rua com umas amigas na época, amigas da época, e tinha tido eu tinha tido um problema pessoal, e a gente tava na rua bebendo, se divertindo, tá? À noite. E aí tinha uma mesa bem grande com uma senhora, muita gente nessa mesa, uma senhora bem forte, assim, já era uma senhora sentada também. Eu não tinha nem percebido aquilo muito, que eu estava ali me divertindo. E aí uma dessas amigas da época me chamou e falou: olha, aquela moça ali, aquela senhora está te chamando. Ela tá te chamando, ela quer falar com você. Ela é feita, né, raspada no orixá Xangô, ela é feita de Xangô há 40 anos. E ela tá te chamando. Aí eu fui lá, pedi bênção. E ela falou que Xangô mandou me avisar, mandou me falar. Ela falou: Xangô manda te falar que você sabe qual é a verdade. A verdade está com você. Mentiram pra você. E aquilo ali pra mim, ela falou: Xangô está com você. Me deu um abraço, foi bem rápido. Eu pedi bênção, agradeci. E assim, e foi justamente nessa causa dessa situação que eu passei, uma das forças que eu pedi ajuda, e não pedir, a gente, né, aprende a não pedir justiça para quem é a própria justiça, porque a justiça, ela é muito dura, enérgica, e muitas vezes, né, a gente não tá, ninguém tá totalmente certo, então pode vir também um peso de punição pra gente. A gente pede misericórdia. E eu pedi a vitória da minha verdade, do que eu entendia como verdade, mesmo que aquilo fosse uma verdade pro coletivo daquele momento, daquelas pessoas envolvidas, que fosse uma parte da verdade, mas era a minha parte. E Xangô me deu essa misericórdia, me deu essa vitória e ainda assinou, né? Assinou embaixo. Então, ele que tá sentado na minha direita e na minha esquerda, regendo as minhas emoções e regendo o meu raciocínio, que acompanha a minha mãe, Iemanjá, que é uma das minhas santas, que que dá equilíbrio para minha cabeça. Então, que a gente consiga ter equilíbrio, bom senso, entender os aspectos da verdade,
né, as faces da verdade, e que Xangô faça valer qual é a verdade que a gente tem que se ajustar, a gente tem que se moldar, né? E que a gente consiga ser rei, né? Que Ori, né? Tem um Itan de Ori que fala sobre... tem uma oração, né? A oração de Ori, que fala sobre a gente pedir para Ori, né? Que a gente seja... Que Ori nos faça, né? Reis e rainhas. E uma dos grandes reis é Xangô, e que a gente consiga aprender com Xangô a ser firme, que um dos elementos dele é a rocha, né? É a montanha, é a rocha. Então, que a gente consiga ser firme como a rocha e que a gente consiga ser maleável como o fogo, que também é um dos elementos dele. Para que a gente consiga reinar nas nossas próprias vidas, com a verdade que a gente precisa ou deve, né, conhecer e exercer, que a gente consiga ser ético dentro do que a gente veio fazer, generosas, e que a gente tente, né, usar aí do bom senso para controlar a expansão e o desperdício. Onde a gente expande, onde a gente desperdiça. E essa fome, né? Essa fome que Xangô traz, porque gosta de festa, né? Tem essa extroversão, tem essa vida, né? Que essa vida vá para energias de conquista, né? De conquista, e a gente consiga dentro do possível, com a bênção de Ori e um entendimento de experiência de vida e de conhecimento adquirido até de fontes realmente de saberes, né? Para quem gosta, para quem busca isso, de autoconhecimento e de espiritualidade, que a gente consiga entender que para todo excesso tem o limite, e que a gente não transite apenas no negativo, que a gente não fique, né, no negativo, mas a gente saiba transitar para o positivo, e esse aspecto do excesso, da fome, né, da vida, não nos distraia e não nos faça desperdiçar a nossa energia. E que uma coisa muito interessante também, que tem a ver com essa situação que eu até contei né, aqui, quando Xangô me chamou. Eu falo que Xangô me chamou porque era uma filha legítima de Xangô, né? Que falou, né? Que foi a boca dele, a porta-voz dele. Que Xangô nos livre das más línguas. E que as boas línguas nos abençoem, e que nós sejamos também, né? Quando a gente pensar em falar mal, né? Falar mal de alguém, né? Ou julgar uma situação, que a gente se lembre que aquilo que todo mundo sabe, que a língua é chicote, né? Então, volta. E a língua também abençoa. Então, eu assisti um vídeo falando sobre isso e me lembrei muito dessa história, porque tinha a ver também o que aconteceu, essa ocorrência, esse problema pessoal. O que aconteceu foram também teve, né, muitas línguas, muitas. E assim, para grandes impactos, grandes personalidades, grandes pessoas ou responsabilidades, também a gente é exposto a julgamento, a gente é exposto a crítica, a gente é exposto a calúnia, difamação, né? Pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios fraquezas, pelos nossos erros. A gente fica vulnerável, a gente abre brecha para essas coisas acontecerem. Então, eu aprendi que enquanto tiver pessoas falando,
né, espraguejando, ou falando mal, ou julgando, ou criticando, ou mentindo, né, disseminando uma não verdade ou qualquer coisa assim sobre mim, significa que o meu reinado está ativo, que Xangô, Xaguiã, Iemanjá sustentam, né? Estão ali, e todos os outros orixás do xerê da minha cabeça, da minha ancestralidade, estão ali atuantes, porque eu ainda tenho vida. Porque o dia que pararem de falar é porque eu não estou exercendo a vida. E eu tô falando de mim, mas isso serve também para vocês, para qualquer ser humano. Enquanto você estiver no seu trono, exercendo o reinado da sua vida, do que você veio fazer, vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai criticar. Porque um rei, ele é vulnerável a isso também, né? Uma rainha, um rei, uma rainha. Então, que Xangô ajude a gente a ter um senso ético para que a gente consiga medir minimamente possível. Claro que a gente vai errar porque a gente é humano, mas que a gente consiga ter um mínimo de senso de equilíbrio, que traga resoluções para nossa vida material, para nossa vida burocrática. Hoje é dia de São João Batista, que é aquele que batizou Jesus, né? E ele estava ali fazendo aquele batismo porque tem uma lei espiritual, uma lei hierárquica. Se João veio antes e já tinha ele tinha essa coroa, ele tinha esse potencial, ele tinha esse poder espiritual, e dentro dessa lei ele exerceu ali o papel dele, né, o papel hierárquico dele, e batizou Jesus. Claro que a gente tem São Jerônimo, tem São João, tem São Pedro, São Jerônimo, São Judas Tadeu e, enfim, alguns outros santos que trazem algum aspecto de Xangô. Isso é mais uma lembrança do que uma afirmação de que aquela energia é a mesma da outra. Não é a mesma, mas elas se conversam. Até porque, né, enfim. Bom, isso é outra história. É sincretismo, não vou voltar a isso. Então, gente, é isso, tá? Que Xangô abençoe e a gente consiga as vitórias que a gente precisa, principalmente no que tange aí essas partes burocráticas, de lei, que a gente consiga exercer o nosso poder com menos agressividade com nós mesmos, que nosso equilíbrio ele venha para trazer essa determinação em relação ao que é verdade na nossa vida, para que a gente consiga equilibrar essa energia yang. Então, é isso, gente. Caô, cabecilha. Bom sábado.